Deixa eu arrumar aqui as coisas. E aí, pessoal? A Débora já está entrando. Ju Costa. Eu vou colocar a Débora aqui junto, porque é essa live, né? De 3 professores. E aí, Débora? Olá, tudo bom, Kátia? Tudo jóia? Pois bem. Vamos esperar aqui só dar 6 horas certinho para a gente iniciar nossas explicações, nossos experimentos. Uhum. Vamos aguardar. Bruna, Amanda. A Flávia. E que belezura. Só eu aguardar alguns minutos. Oi, Amanda. Oi, Alzira, tudo bem? Flávia. Não, esqueci. Pessoal, vamos então começar essa live. Nós somos professoras da Universidade de Taubaté. Essa live, na verdade, é de 3 professores, porque o professor Edson está ali na arquibancada, né? Se precisar tirar algumas dúvidas aí no chat, ele vai estar falando com vocês também, mas pode perguntar para mim e para a Débora. Sim. Como eu já disse, nós somos professoras da universidade, o Edson também, e somos lotadas, né, no Instituto Básico de Exatas. Lá nós temos um laboratório grande, com equipamentos específicos, para a gente trabalhar com os experimentos de química, né? Muitos reagentes às vezes perigosos, outros não, e a gente usa todos os equipamentos ali de segurança. Mas hoje nós queremos fazer alguns experimentos aqui com vocês, que são experimentos que a gente pode trabalhar em casa, né? A gente pode vivenciar em casa. E o porquê dessa live? Porque na nossa vida cotidiana, todo tempo nós estamos em contato com a química, né? A química é muito importante no nosso cotidiano. Produtos de limpeza, alimentação, todas as coisas, né, que a gente convive tem a ver com química. E a gente vai dar alguns exemplos aqui hoje. Mas antes de começar, é bacana, né, Débora? A gente está diferenciando o que são fenômenos físicos, o que acontece no nosso cotidiano que são fenômenos físicos e o que são fenômenos químicos. É bacana essa diferenciação. Então, primeiramente, o que eu gostaria de falar para vocês, definir mesmo, né? O que são fenômenos? Nós encontramos diversos fenômenos na natureza, né? Se a gente entrar lá no Google lá e pesquisar o que são fenômenos, aí a gente tem vários exemplos. Os fenômenos são provenientes de alguma ação humana, algum movimento que se faz, e não são só ações humanas, não, pessoal.
às vezes, ações, né, do próprio meio que a gente convive, né? Movimentos que acontecem nas nossas vidas. Então, vou dar aqui uma diferenciação bem rápida, né, desses dois fenômenos, onde os fenômenos físicos são aqueles que não alteram a natureza da matéria. Esses fenômenos acontecem e, entre aspas, a fórmula química deles, né, não é modificada. Isso são fenômenos físicos. Por exemplo, se eu fizer a ação de rasgar um papel, eu rasgo o papel, aí eu vou analisar a fórmula do papel. Mudou a fórmula? Não. Então, esse movimento, né, depois que eu observo o papel rasgado, é um fenômeno físico. Nada aconteceu. Ok? De modificação de fórmula química. A mesma coisa quando a gente está aquecendo água na nossa casa. A água no estado líquido, a fórmula dela é H2O. E quando essa água passa para o estado vapor, a fórmula dela é a mesma. Então, esse processo de evaporação é um fenômeno físico. Tudo bem? Se tiver dúvida, pode perguntar aí no chat, que a gente já sana essas dúvidas. A outra situação é quando está acontecendo um fenômeno químico, né? O fenômeno químico é diferente. Por quê? Porque ele altera a natureza da matéria. Então, vamos novamente dar o exemplo do papel. Eu pego o papel, coloco fogo nesse papel, ele carboniza, né? Percebam que nesse processo há uma modificação da estrutura química dessa substância. Aquela fórmula do papel, ela não existe mais. Agora ele foi carbonizado. Então é bacana a gente dar esses exemplos. E aí, às vezes lá na aula, né, Débora? Aí o Sim. aluno pergunta assim: mas, professor, tem um jeito mais fácil da gente identificar se o fenômeno é químico ou físico? Sim, Sim, uma claro. forma de identificar. Quando um fenômeno químico está acontecendo, nós temos três evidências principais, tá? A primeira evidência é a mudança de cor, ok? Então, se eu misturo dois líquidos, por exemplo, água e álcool comum, os dois são incolores. Eu misturo os dois. Ao final, eu tenho uma solução incolor, ou seja, não há mudanças de coloração da solução. Essa mistura é um fenômeno físico. Agora, quando eu misturo duas soluções incolores, por exemplo, e ela fica branca, ou azul, ou vermelho, eu sei que mudou a estrutura da matéria. Eu não tenho mais aquelas duas substâncias, tenho outras. Então, no caso do papel, que eu queimei, eu já sei que houve um fenômeno químico, porque o papel era branco e agora carbonizado. Ok? Essa é a primeira evidência e a mais importante, para a gente saber se está ocorrendo um fenômeno químico. A segunda é a evolução de gás. Aqui a gente não vai dar definição, né? Porque vai demorar um pouquinho, mas gás é diferente de vapor, tá? Quando há evolução de um gás, aí nós temos um fenômeno químico acontecendo. Aí vários exemplos, por exemplo, um comprimido de Sonrisal. Você coloca dentro da água e ali tem uma evolução de gás, tá? Então eu já sei que a água não está evaporando, que está acontecendo uma reação química. Ok? Então, duas evidências já, ó, mudança de cor é químico, evolução de gás é químico. E a terceira, pessoal, embora muitas pessoas não saibam, a terceira é a emissão de luz. Toda vez que um material emite luz, ele está perdendo matéria para o meio, né? E a estrutura original foi modificada.
Eu não sei se vocês estão novinhos aí na live, né? Mas a gente tinha aquelas lâmpadas antigas que tinham o fiozinho de tungstênio, né? Aquele fiozinho. E a gente sabia que a lâmpada tinha queimado quando o fiozinho rompia, porque na emissão de luz a gente perde, vai perdendo a matéria, né? Ali no caso do tungstênio. Pois bem, vamos deixar de conversa, né? Mas a gente já sabe o que é mais ou menos o que é fenômeno físico e químico. E vamos começar. Oi, Débora. Perguntaram já qual que é a diferença do gás e do vapor. Pessoal, Oi, mas perguntaram. não pode perguntar, sem problema. Quando a gente explica, né, a diferença de gás e vapor, a gente pode trabalhar com isso graficamente, né, na distinção dos dois. Mas eu costumo falar para os meus alunos para a gente distinguir rapidamente, tá? Rapidamente. Se você tem uma substância e sai a fumacinha, tá? Uma substância e sai a fumacinha, a gente chama de vapor. Por exemplo, no aquecimento da água, nós temos vapor de água e não gás de água, ok? Então, eu tenho uma substância. Agora, se eu misturar duas substâncias, o exemplo que eu dei aí, a água e o comprimido de Sonrisal, e sair a fumacinha, aí eu tenho gás. Por quê? Porque há exceções, tá? Mas o mais provável é que essas duas substâncias reagiram e formaram uma terceira substância, que é o gás que está saindo. É a mesma coisa, eu dou sempre o exemplo lá na sala, do lixo. Quando a gente tem o lixo orgânico, lá no lixão, né? A gente sabe que há a formação de um gás ali. Por quê? Porque o lixo não passa de estado, ou seja, a maçã, o tomate não evapora, ok? Então não é vapor. Se sair alguma substância dali, ela é proveniente de uma reação química. E aí nós temos o gás, tá? No caso do lixo, é o gás metano, que a gente vai ali tá observando. Uhum. Tudo bem? Que é muito Qualquer usado. coisa. Oi? O gás metano é muito utilizado no dia a dia, como gerador de calor, a hora que você queima ele, de energia e assim por diante. Isso mesmo. Bom, então vamos começar aqui com as nossas experiências. Lembrando, né, que são experiências que vocês podem fazer aí na sua casa. Se forem crianças, obviamente tem que estar acompanhado, né, de um adulto. Mas nós estamos usando, né, substâncias que não oferecem risco para vocês, tá? De nenhuma maneira. Eu vou começar aqui, são experimentos que vocês podem fazer. Eu peguei uma garrafa PET, né? E vou mostrar para vocês uma coisa bastante interessante. Eu vou pegar vinagre, vou colocar aqui uma quantidade, não precisa ser muita coisa, não, nessa garrafa. E aí, vou utilizar bicarbonato de sódio, que a gente compra no supermercado. Tirei a marcazinha aqui, mas dá para perceber, tá? Eu vou usar bicarbonato de sódio e vou pegar uma bexiga qualquer. Não esqueça de mexer aí na bexiga para ela ficar boa para o experimento. Aí, ó, dentro da garrafa o vinagre, que na verdade é o ácido acético, tá? O vinagre é um ácido. E vou pegar e vou colocar bicarbonato de sódio dentro, vou fazer uma sujeirinha aqui, tá? Dentro de uma bexiga. Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Porque o bicarbonato de sódio é um sal, tá? Mas ele tem caráter básico.
Então, o que que acontece? Eu vou fazer a reação de um ácido e uma base e vamos ver o que que vai acontecer. Eu pego a bexiga, isso tudo vocês podem fazer em casa. Coloco assim na garrafa, mas não deixo o bicarbonato entrar em contato com o ácido, com ácido acético. Aí eu viro, a reação começa a acontecer e olha o que que acontece aqui, ó. Opa, será que tem falha técnica? Ela ficou meio soltinha da boca, eu achei. Peraí, fazer de novo. Essas coisas é ao vivo, né? Ficou direitinho na. Vou fazer de novo. Então, ó, só um minutinho. Vou de novo aqui colocar o bicarbonato. Vou colocar mais um pouquinho. Pessoal, qualquer coisa, fazendo perguntas. Vou colocar mais um pouquinho de vinagre aqui. Lembrando que é reação ácido-base. E aí eu venho com a bexiga. Vocês ficam rezando aí para não furar. Eu venho com a bexiga novamente. E olha o que está acontecendo, pessoal. Agora foi. Olha o que está acontecendo. E aí, qual que é a explicação para isso? Vou tirar aqui a bexiga. Vou amarrar, que depois eu vou usar ela para outra coisa. E qual é a explicação? Eu enchi a bexiga, se isso foi feito, se eu não coloquei nenhum gás dentro da garrafa, né, é porque houve uma reação química com formação de gás. E esse gás formado aqui é o gás carbônico, tá? O gás carbônico é um gás bastante importante, porque ele participa de vários processos, por exemplo, da fotossíntese, né? Onde a planta absorve o CO2 e devolve oxigênio para nós respirarmos. Então, ele participa de vários processos na química. Mas o CO2 tem uma aplicação super importante, que a gente às vezes está perto daquilo e não está vendo, que é a parte dele ser extintor, né, de incêndios. Ou seja, o CO2, ao contrário de outros gases, ele é um gás extintor. E aí eu vou mostrar isso para vocês também na mesma reação química, tá? Então, ó, podem fazer aí em casa. Eu peguei outra garrafa PET e fiz, ó, um pequeno furinho, um orifício na garrafa. E aí, com os mesmos reagentes, então, de novo, ó, vou usar vinagre. Coloco vinagre dentro da garrafa. E nessa tampinha, porque eu fiz um orifício bem pequenininho, eu fecho aqui com o meu dedo e coloco dentro da tampinha o bicarbonato de sódio. Pessoal, em casa a gente usa o bicarbonato de sódio para várias coisas. Para bolo, por que a gente usa? Né, Débora? Para que a gente usa para bolo? Bicarbonato. Tá mais fofinho. Exatamente. E por que ele fica mais fofinho? Porque o bicarbonato, ele libera o CO2, que é um gás. Então, fica ali aerado, né? O bolo. Pois bem, eu aqui vou pegar uma vela. Segura aqui. Rapidinho. Sim, ele tem bastante aluno do Monteiro Lobato aí, sim. Oi? O pessoal perguntando se tem alunos do Monteiro Lobato, tem vários que eu vi. Ah, que bacana.
prestigiando a nossa live. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma vela, vou acender. Ok? Então, tá ali a minha chama. Vou ver se aparece aqui. Um pouco mais aberto, que Tá. não tá... Isso, agora deu. Tá. Então, eu tô com a vela acesa aqui. Aí, olha o que que eu vou fazer. Com a minha tampinha com bicarbonato e a minha garrafa com vinagre, o que que forma mesmo, pessoal? Essa reação ácido-base? O gás CO2. Então, aqui, eu vou mostrar para vocês que esse gás é extintor. Então, rapidamente, eu coloco o bicarbonato e fecho a tampa. A reação, se eu aproximar da chama, Formação de gás. formação de CO2, ok? Que é um gás extintor. Tá bom, pessoal? Se tiver dúvida, pode perguntar. Débora, agora é com você aí embaixo. Então, aqui nós vamos ter uma outra reação, que é uma reação de mudança de cor, tá? No caso, eu vou ter elétrons sendo mudados de elementos, uma reação de óxido-redução. Então, aqui eu tenho um copo com água e vou colocar o permanganato de potássio para dissolver. Permanganato de potássio a gente encontra em farmácias, tá? Muitos já tomaram banho quando tiveram catapora e assim por diante. Então, o permanganato de potássio é uma substância que vai formar uma solução roxa. Enquanto ele vai dissolvendo aqui, eu vou pegar 10 ml, 20 ml de vinagre. E 20 ml de água oxigenada. Tá? Vamos lá. Água oxigenada é o H2O2, tá? Então, ó, meu permanganato tá só um restinho aqui que não dissolveu ainda. Olha que solução mais linda. Vou colocar o vinagre. Continuou a mesma coisa. Por quê? Porque não ocorreu reação química ainda, tá? Mas e a hora que eu adicionar a água oxigenada, que é um agente redutor, oxidante, né? Ela oxida. Olha que vai ficar. Olha, tá mudando a coloração, tá mudando. Eita. E aí, quase. Ó, branquinho. Por quê? Porque o número de oxidação do permanganato mudou, tá? Então, quando ele estava do jeito aqui do comprimido, dissolvido em água, ele tinha um número de oxidação que dava a cor roxa. E agora, ele está no número de oxidação que a cor fica branca. Isso a gente vê no dia a dia em outras reações também, igual a ferrugem do ferro, ele muda de cor na hora que ele enferruja, tá? Então, por quê? Porque mudou o número de oxidação dele, os pares de elétrons e assim por diante. Então, essa é mais uma reação química. Bacana esse daí, Débora. Muito legal. Ó, o Edson está respondendo as perguntas ali no chat também. A Andréia, a Tainá. E aí, pessoal? Muito bacana, está prestigiando a gente. Eu vi pessoal de São Paulo, pessoal até da Alemanha, Lilian, da Alemanha. Bacana. Bom, eu vou para o meu segundo experimento. E aí também pode fazer em casa. Eu vou usar um pote aqui de vidro. E esse experimento, eu não sei se vocês já viram, né? Eu já vi na casa de algumas pessoas. Ele é referente à lâmpada de lava.
aquelas lâmpadas onde algumas bolhas coloridas vão subindo e descendo dentro ali do recipiente, né? E aí fica um efeito bastante bacana. A gente consegue simular essa lâmpada de lava, não é igual àquela que a gente compra, né? Porque aquela ela está vinculada a um aquecimento devido à energia elétrica, né? Que está passando e que modifica a densidade dos líquidos que estão ali dentro. Quem é mais denso, se você aquece, vai subindo para a superfície, onde resfria e desce novamente. Aqui a gente vai fazer uma simulação de lâmpada de lava. Então, eu vou usar óleo, a gente coloca, ó, umas 2 medidas, tá? De óleo, aí que a gente tem em casa. Aqui eu vou colocar bastante para vocês poderem observar, tá? E aí, eu peguei a água, só que eu coloquei dentro da água um corante, só para ficar mais bonita aí da gente ver, tá? Não existe reação entre a água e o corante que a gente usa. Aí eu coloco a água dentro desse óleo e rapidamente eu vejo uma divisão, né? Isso daqui a gente chama de mistura heterogênea. E por que os líquidos se separam dentro dessa solução? Por 2 motivos. O primeiro é a diferença de densidade entre os 2 líquidos. Lembra que eu expliquei? Se eu aquecer essa água aqui, ela é mais densa, mais pesada que o óleo. Mas se eu aquecê-la, eu modifico a densidade dela. E ela fica mais leve e sobe. Ali em cima ela resfria e desce. Aqui eu vou simular uma lâmpada de lava, só que não com aquecimento. Eu vou pegar um comprimido de Sonrisal, que a gente compra aí, né, na farmácia, e vou simular esse efeito que a gente vê nessas lâmpadas. Então, colocando aqui, a gente tem o efeito, ó, pessoal, que bacana, bem parecido ali com a lâmpada de lava que a gente compra aí para enfeitar os nossos ambientes. Olha que bacana. E o que está acontecendo aqui? O comprimido de Sonrisal, em contato com a água, ele libera aquele mesmo gás, o gás CO2, tá? E aí o gás CO2, como é mais leve, tanto em relação à água, como em relação ao óleo, olha que bonito que vai ficando, pessoal. E dá para ver. Dá para ver? Dá, perfeito. Tá. Como o CO2 é mais leve que a água, o que acontece? Ele tá, como eu coloquei ele caiu aqui embaixo, as bolhas de gás carregam algumas moléculas da água e vão fazendo esse movimento, parecido ali com a lâmpada de lava que a gente conhece. Tá bom? E aí, Débora, sua vez. Então vamos lá. Você perguntou também, eu vi gente de Salvador aí também. Que bacana. Então vamos lá. Continuando sobre densidade, na densidade, quando a gente tem 2 coisas que não se misturam, o que é mais denso vai para o fundo. E um dos testes que nós temos para ver se um ovo está bom ou não para o consumo, ou seja, não está podre, é colocá-lo em uma vasilha com água. O que acontece? A hora que eu coloco, ele afunda, tá? Esse é o normal. Se ele flutuasse, você já poderia jogar esse ovo fora porque ele estava podre ou velho ou estragando, tá? E aí, como o ovo é mais denso do que a água, ele afunda. Tem como eu fazer esse ovo flutuar? Tem, mudando a densidade do meu líquido.
Como que eu vou mudar a densidade desse líquido? Uma solução é adicionando sal. Vamos lá. Hoje está mais friozinho, a água está mais geladinha, está mais... Então, estou adicionando sal. O que que é o sal? É o cloreto de sódio, o NaCl. A hora que nós adicionamos ele na água, ele se dissolve, formando o cátion Na+, e o ânion Cl-. Vamos esperar aqui um pouquinho, mas eu já tenho até uma outra solução, que eu já adicionei o sal. Vamos lá colocar esse ovo e até terminar ali já... Olha o outro ovo. Essa solução já estava a água e o sal. Olha o ovo flutuando aqui. Por que que ele flutuou? Porque quando eu... Oi. A Débora está que nem a Ana Maria Braga. Ela tem o antes e o depois. Sim, esse daqui está quase subindo. Eu vou até colocar mais aqui. Tem que ser, vai que... Porque... Vai que dá errado, né, Débora? Oi? Tá errado. Ainda mais que está friozinho, ele está demorando um pouco mais para dissolver esse sal, por causa que a água está mais gelada, tá? Então está demorando um pouquinho mais. Ele já está andando aqui, daqui a pouco eu mostro. Então, o que que aconteceu? Eu tinha água e adicionei o sal de cozinha, o cloreto de sódio. Aí, o que que vai alterar aqui? A densidade. O que que é densidade? Como eu calculo densidade? Massa dividido pelo volume. E adicionando cloreto de sódio, eu estou adicionando muita massa e a minha variação de volume está sendo pequena. Então, com isso, a densidade vai aumentando. Ó, o outro já está até aqui em cima, mas está muito esbranquiçado, não está dando para ver direitinho, mas ele já está flutuando. Daqui a pouco, quando clarear a solução, vocês vão ver. Ah lá, agora apareceu, estão vendo? Tá dando para ver, sim. Então, o que que aconteceu? Eu mudei a densidade da solução. Mudando a densidade da solução, o ovo flutua. Então, se um dia vocês quiserem, na casa de vocês, descobrirem se um ovo está bom ou não, se vocês tiverem dúvida, coloquem ele num copo com água. Se ele flutuar, joga fora, porque está ruim. Se ele afundar, pode consumir. Mas sempre quebrem ele numa vasilha antes para não perder a receita de vocês. Que vai aconteceu alguma coisa e ele está podre, tá? Então seria mais essa. Vai lá, Kátia, mais uma com você agora. Vamos lá. Pessoal, olha que bacana isso. Eu vou fazer um experimento aqui usando amido de milho, maisena, tá? Que a gente conhece como maisena, e água. E aí tem gente que fala assim, ah, mas só isso? Mas é muito bacana de ficar mexendo depois com esse fluido, tá? Então, ó, e é bem facinho de fazer. Quem tiver criança em casa nessa época aí, né, de quarentena, pode fazer esse fluido e deixar a criançada brincar, porque eles gostam muito, tá? Então, eu vou pegar aqui e colocar dentro de um frasco. Aqui eu peguei essa tigela de vidro. Pode fazer em menor, tá? Pode fazer até em copo, se vocês quiserem. Aí eu vou acrescentar aqui uma quantidade, né, desse amido de milho. Aqui eu vou colocar bastante para vocês verem bem, tá, pessoal? Mas pode ser pouquinho, para não gastar muito aí a maisena que a gente utiliza. E aí eu vou só adicionar água nele. A questão é ver o ponto, tá? Eu vou adicionar um pouquinho de água. Eu geralmente faço com a mão, tá? Misturo com a mão. Mas aqui, ó, vou misturar com uma colher. Façam isso em casa, que é muito bacana, tá? De ficar brincando. E aí, o que eu tenho que prestar atenção é na textura, né, desse líquido. Aqui ainda não dá, ó. Bem líquido mesmo. Então, eu vou colocar mais um pouquinho de maisena.
Entraram uns bichinhos aqui. Tá? Vou colocar mais um pouquinho de maisena. Não estou fazendo bolo não, hein, pessoal? E aí, geralmente, para a gente estar trabalhando, eu coloco um corante. Aqui já está super bom. Aqui está formidável. Tá? Aí, como que é a textura que a gente precisa chegar? Olha isso daqui, ó. Ele está um pouquinho mais grossinho, ó. É tipo um final, ó, de maisena. Então, ele tem que estar nessa textura aqui. O que isso daqui é interessante? Vocês perceberam que é um líquido? Quem é líquido aí, levanta a mão. Se eu fizer isso daqui, ó, com a vasilha, eu tenho um líquido, né? Ó, um líquido fluido. Mas, na verdade, isso daqui é chamado de fluido não newtoniano. Por que ele é chamado assim? Porque os fluidos newtonianos, como, por exemplo, a água, se eu colocar o dedo aqui na água, meu dedo afunda, ok? Com qualquer pressão que eu trabalhar. Agora, quando eu trabalho com um fluido não newtoniano, olha o que vai acontecer. Se eu bater aqui, ó, o meu dedo não afunda. Se eu fizer uma pressão grande sobre o fluido, o dedo não afunda. Mas se eu fizer uma pressão mínima, eu consigo ali penetrar esse fluido. E por que isso acontece? E por que isso acontece? Ó, o pessoal perguntando se dá para fazer biscoito. Ê, Mônica! O biscoito é com maisena e leite, tá? Que é maisena e água. Por que isso acontece, pessoal? Isso é um fenômeno físico. Vocês percebam que não houve modificação de cor. É só água e amido de milho. Isso acontece porque todos os líquidos, eles têm uma película superficial e existe, né, entre as moléculas da superfície, uma interação entre elas. Essa interação, que não é reação química, tá? Essa interação tem natureza elétrica. Então, há uma força de coesão aí entre as moléculas da superfície. Isso daqui, pessoal, a criançada adora. Eu até fiz aqui em casa, que eu ia mostrar para vocês, é que eu queria mostrar que não muda de cor. Aí eu fiz aqui, ó, corante, olha que ele funciona, tá? Então é um líquido, porque escoa, e ao mesmo tempo é não newtoniano, porque eu não consigo penetrar esse líquido batendo ali com bastante força, ok? Então, ó, a gente pode colocar corante e trabalhar aí, ó, com diversas, ó, aqui, ó, com diversas cores, tá? Se a gente for bem devagarzinho, a gente consegue penetrar e até pegar, né, esse fluido. É tipo uma massinha aí, para a criançada brincar. Tá bom? Débora, com você. Vamos lá. Essa eu precisei de uma ajuda para fazer sopas, tá? É uma pilha de batata, tá? Eu tenho aqui duas batatas cortadas ao meio, uma placa de zinco e uma placa de cobre. O que tem? Na batata eu tenho sais minerais e água. Então, eu tenho cátions e ânions, que vão fazer com que a corrente elétrica passe por eles. Se eu pegar um multímetro aqui, deixa eu ver se dá para vocês verem, e medir, mais ou menos, a voltagem
entre o cobre e o zinco, deu 0,79. Deu menos porque eu coloquei invertido, tá? Na realidade, teria que ser aqui, para dar mais 0,8, tá? Que é a DDP. O que é DDP? Diferença de potencial desses dois metais. Como eles estão numa superfície que tem condutibilidade, que eu tenho cargas positivas e negativas, onde as negativas podem andar, porque tá líquido ali, tá aquoso, tá? Você consegue isso. Então, eu fiz aqui 4 sisteminhas desse, fiz com a ajuda do meu engenheiro para soldar tudo. E aí eu vou ligando um no outro, ó. O zinco no cobre, o zinco no cobre, o zinco no cobre, e ficou um zinco e um cobre fechado. Aqui eu tenho um LED, tá? Ele soldou aqui, colocou 2 jacarés. Vamos ver se vai dar para vocês verem que o LED ele é muito... Ele é bem... Cadê? Dá para ver? Tá fazendo uma pilha de batata, hein, Débora? Batata. Ó, eu vou desconectar para apagar a luzinha. Cadê? Aqui, ó. Tá apagado. E a hora que eu conecto... Mostra, ô Débora, não tá aparecendo o experimento. Abaixa um pouquinho a câmera só, por favor. Eu queria mostrar o LED, ó. Ele tá bem fraquinho. Ele acende bem fraquinho. Quer ver? Ó, eu vou desligar. Cadê? Tá sem. Olha lá o Valmir assistindo a gente, que bacana. Oi, Valmir. E aqui? Aqui é a experiência. Deixa eu mostrar assim. Deu para ver? Bacana. A Flávia está perguntando se não tem perigo de tomar choque. Você está tomando choque aí, Débora? Não. A corrente é bem baixinha. O sistema todo... Deixa eu... vai dar uma voltagem de 2,9 volts. Não dá choque nenhum. Muito baixinho. Se eu apagar a luz, não dá. Deixa eu até testar, vai. A Andréia está pedindo para apagar a luz. Vamos ver. Olha lá, dá para ver uma luzinha ali. Deu para ver, deixa eu ver. Olha lá. Tá vendo? Dá para ver. Vou desconectar para vocês verem que apagou a luz. Ó, apagou a luz. Espera aí. Que com o celular não dá. E agora, ó a luz. Tá? O sisteminha aqui. Todo conectadinho. Muito bacana, Débora. É bem bacana. Esse é um daqueles que dá trabalho para mostrar, tá? Aí eu tenho mais uma experiência ainda. Tem? Então mostra aí. Mais uma. A gente ouve muito falar sobre pH, tá? O que é pH? É a concentração de H+ que eu tenho nas soluções. H+, hidrogênio, e, no caso, OH-. Por quê? Porque a água sofre autoionização e forma esse H+ e esse OH-. E a gente ouve falar muito, o pH desse sabonete é neutro, o pH do vinagre é ácido, do limão é ácido, tá? E como que eu posso ver isso? Uma das coisas, eu peguei o experimento mais simples que eu já encontrei, que foi o da água do feijão preto, que eles usam, eu fiquei sabendo que eles usam muito na parte de agronomia. Por quê? Porque eles têm o feijão preto e aí eles conseguem medir o pH do solo.
tá? Então, aqui eu peguei esse que eu esqueci de colocar o nome, que é o sabonete, um limpa-vidro, o vinagre e a pasta de dente. Só peguei alguns exemplos rapidinho, só para a gente ver. Então, aqui, a coloração do sabão. Porque o caldo, né, do feijão preto é um indicador químico natural. O indicador químico é aquela substância, pessoal, que quando em contato, né, com o material que você está usando, ela muda de cor, evidenciando se o caráter daquela solução é ácido, básico ou neutro. Então, o caldo do feijão preto é um indicador químico natural. Aqui é o da pasta de dente, que não quer dissolver, já está dissolvendo, ó. Se vocês conseguirem ver, ele está meio esverdeado. Dá para ver bem, Débora. Tá? Então, ela colocou o caldo de feijão, né, e mudou a cor. Olha que legal. Esse vermelho é o vinagre. Usar o ácido e a base. E esse sabonete que eu peguei é neutro mesmo, que nem mudou a coloração, olha. Tá? E eu usei também o limpa-limo, só para mostrar para vocês. Limpa-limo, cloro, o que ele faz? Ele não descolore a roupa? Aqui com o caldo do feijão também ele descoloriu, tá? Como a Kátia já falou, esse é um indicador ácido-base. A gente consegue fazer indicadores ácido-base, principalmente com coisas escuras. Repolho roxo, beterraba, a flor daquela quaresmeira, tá? Com hortênsia, várias coisas dessas são bem coloridas, tá? Que aí, a hora que você mistura, você consegue distinguir o ácido e a base. E o que é ser ácido? Ele tem muito H+. E a base, ele tem muito OH-, tá? E o neutro, a quantidade dos dois está igual, tá? Isso faz mal? Não. Isso queima? Muito concentrado, sim, tá? Mais fraquinho, não. Por exemplo, se cair um ácido, se cair uma soda cáustica na sua mão, você vai queimar. Mas se você sujar a mão com limão, na hora não queima, mas se você sair no sol, o sol vai potencializar, aí queima. Então tem esse. Por quê? Por causa da concentração que ele está ali. Tá forte ou não. Certo, Kátia? Vamos lá. Bacana. Pessoal, nós adoramos, tem bastante gente aí que a gente conhece, né, Débora? Um pessoal bacana. Nós adoramos aí a participação de vocês. Esses experimentos que a gente mostrou são experimentos caseiros, né? Então, eles podem ser feitos aí em casa. Como eu disse no início da live, se forem crianças pequenas, o adulto tem que estar acompanhando, né? Porque algumas substâncias eles não podem estar mexendo. E a gente que agradece essa participação dos professores também, que a gente está vendo aqui. Eu vi a Ellen aqui também, bastante legal, né? A gente agradece. E o Laboratório de Química da Universidade de Taubaté está sempre aberto ali, né, para os nossos alunos. A gente faz muitos experimentos, alguns conhecidos, né, que a gente já está acostumado, e alguns para projetos de iniciação, tudo para o aluno ir contextualizando, entendendo, compreendendo como funciona a química. Então, a gente agradece muito a participação de todos. Débora, quer falar alguma coisa? Todos estão pedindo outras lives dessa. Foi muito bom.
Adorei a presença de todos vocês, amigos, alunos, colegas. Muito obrigada pela participação. Obrigada a todos, um beijão, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Lívia.